Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos a mais um princípio do Faça uma Boa Semana. Hoje a gente vai falar sobre o 12º princípio, o princípio da gratidão, né? E eu quero começar com vocês com uma pergunta simples, mas uma pergunta um pouco profunda. Por que algumas pessoas não conseguem ser felizes, né? Por que será que as pessoas não conseguem ser felizes? E pensando nessa questão, nessa busca pela felicidade, existe uma pergunta também que talvez você não tenha feito, mas que realmente faz sentido fazer nesse momento, né? Já que a gente está estudando aí o 12º princípio, o último princípio da nossa série. E aí eu quero perguntar para você, o que realmente falta para você ser feliz finalmente? O que está faltando para você conseguir aproveitar a sua felicidade, aproveitar o teu tempo, conseguir fazer as suas questões? O que está faltando para essa felicidade realmente acontecer? Talvez a gente está procurando algo muito imediato, né? Ou tentando adiar essa felicidade, não sendo grato por ela imediatamente e arrumando sempre mais uma, né? Quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, quando eu tiver aquela casa eu vou ser feliz, quando a minha empresa faturar X valor eu vou ser feliz, e aí condiciona cada felicidade a um ponto em que você nunca vai atingir. Ela sempre depende de algo um pouco mais à frente, né? E aí você está se preocupando tanto com resultados que você está esquecendo daquilo que já aconteceu na tua vida, daquilo que realmente importa para a tua vida, e essa busca por resultados, esse mundo nosso cobrando resultados e cobrando conquistas e cobrando prosperidade em cima da gente, e o fato de a gente parar um pouquinho, ser grato, já parece que é um pecado, né? A gente não consegue parar um tempo e realmente aproveitar as coisas que Deus está proporcionando para a nossa vida, e fica sempre nessa busca, nessa constante busca de resultados, né? E a gente sempre coloca a nossa felicidade em algo lá no futuro, né? A gente está sempre colocando algo para a gente alcançar o próximo nível, o próximo degrau da escada, a próxima conquista, né? E a gente sempre fica no próximo. E aí o que acontece? A gente espera a próxima conquista, a gente espera o próximo degrau, o próximo nível para ser grato, né? A gente nunca está sendo grato por aquilo que a gente já construiu, por aquilo que a gente já alcançou, e sempre esperando o próximo para ser grato a partir do próximo passo, né? Esperamos uma promoção no trabalho para a gente poder agradecer, para a gente poder descansar, e essas coisas não acontecem, porque quanto mais responsabilidade, mais trabalho vem, né? E aí a gente sempre espera, não, será que Deus está comigo? E aí espera uma bênção para ser grato a Deus, para acreditar que Deus está agindo na vida dele, né? Na nossa vida, no caso. Só que existem detalhes na Escritura, detalhes na nossa Bíblia, que homens e mulheres que experimentam uma conexão mais íntima com Deus, nem sempre foram aqueles que são mais prósperos, né? Nem sempre são aqueles que tinham mais recursos, mais resultados, né? Normalmente foram aqueles que foram tirados de um lugar e colocados em outra posição, né? Então talvez seja por isso que a gratidão não tenha feito efeito na tua vida, né? O fato de você não ser grato, de você não ser agradecido por aquilo que você já tem, ou por aquilo que você já passou, né? O nosso passado, ele precisa ser referência para a nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente construiu, ele vira referência e não bloqueio na nossa vida. É essa atitude que a gente precisa ser grato, porque muitas coisas aconteceram na nossa vida anteriormente que a gente precisa ser grato, né? O problema é que a gente
está tão acelerado, a gente está tão buscando resultados que a gente olha pela janela num carro em movimento e a gente vê a paisagem passando, só que a gente não está conseguindo dar forma a essa paisagem. A gente está perdendo tanto tempo acelerando e pouco tempo contemplando o nosso caminho, né? A nossa estrada, né? E aí a gente tem que ter essa decisão de contemplação no nosso coração. O que está faltando para nós é ser grato por aquilo que a gente já está vivendo e não colocar a gratidão em algo no futuro. Então, essa decisão a gente precisa tomar para que isso faça sentido para aquilo que a gente está vivendo no momento, né? E o maior ladrão da alegria é que a gente vive numa cultura de comparação. A gente abre o Instagram e a gente vê pessoas que estão vivendo algo maravilhoso e a gente fica olhando aquilo e desejando aquilo, né? A gente está num constante estado de comparação. A gente está sempre nos comparando com alguém, ou alguém da nossa idade, ou alguém do nosso círculo de amizade, ou alguém do nosso trabalho. E aí você começa a olhar o Instagram, que são informações imediatas, e parece que as pessoas estão vivendo um sonho, enquanto você está correndo atrás do prejuízo, não é verdade? Então, nunca foi fácil olhar a vida dos outros, né? A grama do vizinho sempre está mais verde. Só que agora a gente tem um acesso público a isso, né? As pessoas fazem questão de publicar. E aí é que está o grande lance do que a gente vive hoje. Ninguém publica aquilo que aconteceu de ruim na vida. As pessoas publicam somente aquilo que aconteceu de bom, não é verdade? E aí falta alguma coisa. Falta algo que é concreto, porque nem toda vida é uma vida de conto de fadas, né? A gente sempre está em busca de alguma coisa e essa busca, ela precisa que a gente trabalhe por isso. É uma conquista, né? Não vem nada de graça, né? Então a gente precisa conquistar. Então, quando você olha no Instagram, você vê pessoas que estão viajando mais que você, que tem um carro melhor que o seu, que tem uma casa melhor que a sua, né? E a gente vive em constante estado de comparação. A nossa empresa fatura menos que a do vizinho. E a gente sempre está em busca de melhora, a gente sempre está em busca de resultados melhores. Só que a gente nunca olha para quem está abaixo. A gente sempre olha para quem está acima. A gente sempre se compara com alguém que está acima e não da onde a gente saiu, né? Olha da onde a gente saiu e o que a gente conquistou até hoje. Eu garanto para você que tem muitos motivos para ser grato até onde você chegou. Só que a gente vive num estado de comparação, né? Todo mundo tem uma vida feliz, uma família feliz, um lar totalmente feliz, onde todo mundo sorri, né? Ninguém passa por problema no Instagram, né? Tá todo mundo vivendo a vida numa maravilha total, né? E essa comparação, ela produz uma ilusão na gente, de que realmente a gente está perdendo tempo, de que se eu parar um pouco e entrar num estado de contemplação, eu estou infringindo alguma lei, né? De descanso merecido ou de estado de contemplação, de contemplar a vida, de contemplar aquilo que a gente tem, a nossa família, as nossas conquistas, as pessoas que trabalham conosco. Então a gente não tem esse tempo de contemplação, parece que é crime hoje, né? A gente se sente criminoso quando a gente para e começa a descansar e a contemplar as coisas que aconteceram, né? Parece que a gente está num estado de fora da lei, fora do padrão mundial, né? E eu vou falar para você, isso que a gente está falando aqui, essa gratidão por aquilo que já aconteceu, é o primeiro nível ainda. O que eu estou falando para você é que existem mais níveis de gratidão. Existe um nível de gratidão de você ser grato pela conquista da outra pessoa, né? Existe um nível de gratidão de você ser grato por aquilo que você ainda não tem, mas que você já é grato, porque Deus preparou para você e Deus vai colocar na tua vida, né? Então tem níveis de gratidão e a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque se ainda não aconteceu, é um prazo, é um tempo para que isso aconteça e a gente precisa estar grato mesmo que demore. A gente precisa ser grato por essas conquistas mesmo que demore, né? Porque, pensando bem, tem coisas que a gente faz esperando a bênção
Só que, de repente, acontece essa bênção e a gente nem percebe, porque a gente está acelerando e a gente não tem tempo para olhar o que está acontecendo realmente, né? E o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles fizeram exatamente isso. Eles oravam por libertação e na hora que aquilo aconteceu, na hora que eles saíram do Egito e se depararam com o primeiro problema, que era o Mar Vermelho. Quando eles se depararam com esse primeiro problema, já começou a murmuração, né? Já falaram para Moisés, não havia túmulos lá no Egito para que a gente precisasse sair de lá para vir morrer aqui, né? Onde está a confiança em Deus? Eles oravam pela libertação e quando a libertação chegou, eles estavam presos ainda ao Egito. Quantas vezes a gente ora por alguma coisa, só que a gente está preso num patamar e que a gente não consegue romper isso, né? A gente tenta sair daquele lugar, mas a gente leva o lugar junto com a gente. A gente não se liberta daquele lugar, a gente traz ele junto, né? E muitas vezes é o que eu falo, às vezes você sai de uma geografia para outra, só que você leva com você tudo aquilo que ainda está naquela geografia antiga, né? Tem gente que fala assim para mim, eu vou para os Estados Unidos, vou trabalhar, vou conquistar, vou fazer as coisas. Eu falo para a pessoa, eu falo assim, gente, presta atenção, às vezes você vai para os Estados Unidos, só que você leva você junto. E se você não melhorar a sua mentalidade, você vai levar todos os problemas que você tem aqui no Brasil lá para os Estados Unidos. Ou seja, não vai fazer diferença a mudança de geografia se você não mudar a sua mentalidade. Não ser grato pelas coisas que você já conquistou, não fazer um planejamento para o futuro e ficar esperando bênção assim, em cima de bênção para ser feliz. A conquista, ela precisa ter algo palpável, e esse algo palpável é um projeto que você faz, e aí a cada dia aquilo vai te levando mais próximo para o projeto. Isso é conquista. Agora, se você não tem onde você quer chegar, se você não tem uma linha de chegada, qualquer lugar serve. E às vezes é o lugar errado. Então precisa ser grato pela estrada que você já percorreu e pelo caminho que você ainda vai percorrer para chegar no seu lugar de descanso. Só que o problema é que a trajetória faz parte da vitória. Se você não olhar para aquilo que está passando à sua volta, você vai chegar no lugar vazio. Você vai conquistar algo meio que vazio na tua vida. Porque todo o caminho que você percorreu não faz parte de você, porque você acelerou demais. E aí você não parou para contemplar a paisagem. Não é? É como andar de moto. Essas motos aí de alta velocidade, eu vejo as pessoas andarem a 300 km por hora, eu faço... Legal, é muito legal, é uma aventura, adrenalina, só que você passeou? Não, você só injetou adrenalina no corpo, porque você não aproveitou em nenhum momento a paisagem. Você só vai contemplar o lugar de chegada, mas e todo o percurso? E como que funciona todo o caminho que você percorreu? Não é? Pensa onde você está hoje, as pessoas que fizeram parte da sua vida, aonde você chegou, as pessoas que te trouxeram até esse lugar. Né? Princípio honra. A gente passa pelas pessoas, mas precisa honrar. Né? Precisa honrar essas pessoas, precisa parar um pouco de acelerar e contemplar a vista. Ver as pessoas, ver os lugares que você frequentou que te levaram até esse lugar. Né? Então o povo de Israel tinha tudo, tinha milagres, tinha a presença de Deus, tinha pão, tinha tudo, e mesmo assim eles murmuravam. Deus protegia eles de dia e de noite, a presença de Deus era constante na vida deles, e mesmo assim eles murmuravam. Mesmo assim eles achavam dificuldades, eles buscavam dificuldades e não procuravam a presença de Deus, eles procuravam as dificuldades, né? Então a murmuração ela não nasceu da falta de milagres, ela nasceu da falta de memória, porque como eles eram no Egito e como eles estavam sendo abençoados naquele momento, mesmo estando no deserto. Então é isso que eu quero falar para vocês. Qual que é o seu nível de gratidão, mesmo estando no deserto, mesmo estando
buscando algo, sendo lapidado, sendo forjado para ser quem Deus quer que você seja e não quem você quer ser. Qual que é o seu nível de gratidão? Não é? Por que você ainda está murmurando e você perdeu a memória de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida? Não é? Deus já fez muita coisa na tua vida, tua família, teu lar, as suas conquistas, o teu emprego, a tua empresa, as pessoas que trabalham contigo, os seus amigos, isso é tudo que Deus proporcionou para você. E aí você precisa ter a mordomia para que aquilo faça sentido para você e para Deus. Quando a gente se esquece daquilo que Deus já fez na tua vida, a gente passa a duvidar que Deus possa cuidar da nossa vida do jeito que a gente precisa. Então, quando você não é grato por aquilo que Deus já te deu, você põe sua fé em dúvida. Você começa a duvidar que Deus tem a capacidade de fazer aquilo que você precisa que Ele faça. De ter mais milagre na tua vida, de ter mais bênçãos na sua vida. E aí fica nessa questão de você duvidar que Deus tem essa capacidade. Né? Aí você quer agir pela sua força, pela sua mentalidade e começa a dar, as coisas começam a dar errado, né? E talvez, pensando bem nisso, talvez seja essa questão que Deus tem se preocupado tanto com a nossa vida, de ser prósperos e ao mesmo tempo ser grato a Deus pela prosperidade. Porque o que acontece? A gente começa a ser tão influenciado pelo mundo, pela conquista de resultados, pela obtenção de resultados, que a gente se esquece da nossa dependência com Deus. E a gente quer fazer tudo da nossa forma, não da forma que Deus tem nos mostrado, não da forma que Deus tem sido fiel à nossa vida, a tudo aquilo que Ele está prevendo para a tua vida, porque Ele já conhece o teu futuro. A gente tem dúvidas sobre isso, dúvidas se a gente tem a capacidade de ser grato por tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, o que eu quero falar para vocês é que gratidão não é educação, não é um obrigado, não é um desculpa, não é isso. A gratidão é algo que tem que sair de dentro, né? Você tem que enxergar aquilo que está acontecendo, aquela realidade de que Deus cuida da tua vida. Esse é o nível de gratidão que você precisa ter. Tem que ser profundo, tem que ser gratidão por estar respirando, gratidão por Deus ter cuidado da tua vida, ter lapidado você, forjado você para esse momento que você está hoje. Deus te preparou para esse momento em que você está hoje e precisa ser grato. Precisa ser grato, porque antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já sabia de toda a sua trajetória. O que muda são as escolhas de gratidão. O que muda é você escolher caminhar com Deus ou não. O que muda é você entregar a sua vida de verdade para Jesus e deixar que Ele controla tudo e você só ajusta na tua vida a sua gratidão por Ele estar sobre tudo na tua vida, né? A gratidão, ela é profunda, ela precisa ser profunda. A gratidão é a maneira com que você enxerga a realidade, que a realidade não depende da tua força do braço, e sim da tua dependência com Deus. Eu quero que você preste atenção. Duas pessoas podem viver a mesma realidade e olhar de maneira diferente para cada uma delas, né? Uma vai encontrar um motivo para reclamar e a outra vai encontrar motivos para adoração, para adorar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então, se você entender que Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento, algo que tem o fundamento cristão para nós, para a igreja de Cristo, a igreja que tinha recém-nascido, né? Através da morte e ressurreição de Cristo, e Paulo escreve umas cartas lindas, com testemunho de vida
lindos. Só que ele estava preso, ele estava sofrendo. Ele foi perseguido, humilhado, foi apedrejado, foi preso, sentiu frio, tinha espinho na carne. Mesmo assim, ele correu uma carreira e combateu um bom combate, né? Então, essa lógica que desafia, essa versão de Paulo que desafia qualquer lógica, é a visão do cristão. Por quê? Porque tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo é assertivo de Deus para a nossa vida. Então precisa ser grato por cada momento. E Paulo ele enxergou toda essa extraordinária sensação com Deus, com Jesus. É um nível de gratidão, é um nível de paz que você alcança com Jesus. E nas cartas mesmo ele fala que tem dependência da presença de Cristo. Então ele dependia da presença de Cristo, assim como Davi dependia da presença de Deus na vida. Então, se você observar, quando ele escreve a Filipenses, a carta à igreja de Filipe, ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E não, ele não fala assim, alegrai-vos em tudo que dá certo. Não, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, a gente precisa se alegrar no Senhor. Essa é a ideia. Esse é o nível de gratidão que precisa ter, né? E ele sempre diz, alegrai-vos no Senhor. A gente precisa ter uma gratidão a Deus de um nível que transcende essa vontade que a gente tem de controle, de ter o comando das coisas, de ter o controle das coisas. E aí a gente precisa entender que é muito melhor que Deus esteja no controle das coisas. E mesmo que as circunstâncias mudem, Cristo permanece. Cristo permanece. E aí a gente começa a entender o porquê que a gente precisa se alegrar no Senhor. As suas emoções são geridas pelas circunstâncias que te cercam, ou a sua trajetória ela é firmada nos princípios que você tem. Eu vou melhorar. O que define a sua capacidade? São as circunstâncias ou são os princípios que você carrega com você? Não é? Tem gente que as circunstâncias definem. Eu acredito em Deus, desde que eu não sofra. Né? Se eu tiver que sofrer para levar Cristo comigo, aí não. Aí eu decido que, não, vou ficar de boa, vou ficar aqui mesmo, porque é mais fácil para mim. Então, as circunstâncias definindo a sua vida vai ser sempre através de dificuldades das circunstâncias. E você dificilmente vai conseguir explorar as facilidades que isso vai te causar depois. Vou melhorar. Quando você tem a certeza de que você está sendo forjado, que você está sendo preparado para algo muito maior que você, toda dificuldade que você passa é ensinamento. Certo? Tem gente que acha que toda dificuldade vem do diabo. Tem gente que bota tudo na conta do diabo. E não é isso. Às vezes é a nossa falta de gratidão com as coisas. Às vezes é a nossa falta de princípio com as coisas. Então nem sempre vai ser culpa do diabo. Às vezes são escolhas nossas de fazer ou não fazer aquilo de acordo com as circunstâncias. Então precisa definir quem comanda a sua vida, se são as circunstâncias ou se são os princípios e a sua dedicação àquilo que Deus quer para a tua vida. Certo? Ser grato, tem uma passagem na Bíblia que Jesus está caminhando, ele está indo para Samaria, se eu não me engano,
e aí vem 10 leprosos, um grupo de 10 leprosos vem ao encontro de Jesus e gritando, né? Jesus, me cura, né? Me cura. E Jesus pega e fala assim, então vá ao sacerdote para ver se vocês já estão puros. Ou seja, o milagre, ele tinha acontecido, mas as pessoas não perceberam, né? Entre os 10 leprosos, só um percebeu o milagre e voltou para agradecer. Os outros, eles queriam que a certificação do sacerdote em dizer que eles estavam limpos, e aí sim eles entenderiam o milagre. Mas um deles já acreditou e já voltou para agradecer. Ele já acreditou no milagre e voltou para ser grato. Então esse é o nível de gratidão que Deus espera de nós. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Porque os 10 dependiam da certificação de alguém. Eles não tinham a visão para enxergar o milagre. Então eles dependiam de outras pessoas para que falasse para ele, não, você realmente está limpo. Então hoje eu acredito que a maioria das pessoas estão esperando uma certificação de alguém que não Deus, mas alguém que certifique ele que ele realmente alcançou o resultado que ele esperava. Ah não, você realmente é um bom pai, você realmente é um bom líder, você é um bom empregado. Só que isso precisa ser um nível de gratidão. Você já agradece a Deus porque Deus te transformou em alguém. Não foi a certificação daquela pessoa que te transformou. Não, o milagre já aconteceu na tua vida. Não precisa certificar. É só você parar e contemplar. É só você ter o discernimento de entender o que é milagre na tua vida. A capacidade de você enxergar o que é milagre na tua vida. Isso muda qualquer trajetória. Não é? Isso muda qualquer perspectiva. E Jesus, ele não pergunta por que as pessoas precisavam desse reconhecimento. Ele pergunta por que você não está enxergando isso. Não é? Se você está indo em busca de alguém para te certificar que você tem os resultados, é em números, ou é na presença, ou é num nível social, ou é no seu carro, ou é na sua casa, ou é nas suas roupas, naquilo que você veste, será que realmente isso é o reconhecimento que você busca? Será que esse é o nosso nível de gratidão com as coisas? Será que realmente essa falta de identidade que traz uma busca incessante em resultados, será que isso não é a nossa falta de identidade, de saber quem a gente é, de saber quais são os nossos princípios, de saber o que a gente carrega dentro de nós? Né? Essa busca incessante por resultados, por prosperidade, às vezes ela traz uma cegueira das coisas que estão acontecendo realmente na nossa vida. De que alcançar esses resultados depende de outras coisas, depende de outros fatores que não só aquilo que você faz, mas sim de toda a circunstância que acontece, de todo o universo que vai fazer a gestão dessa casualidade, né? E a gente acredita que as coisas são um destino e não uma mão de Deus trabalhando por nós. É o nível de gratidão que a gente precisa ter, né? O fato de você receber o milagre é olhar para quem te deu o milagre, para quem te mandou o milagre, para aquele que é realmente o milagreiro, e não olhar para a circunstância, e não olhar para a nossa capacidade ou falta de, é olhar que tudo na nossa vida depende da vontade de Deus, depende da vontade de Jesus, e aí a gente olhar para esse Jesus e adorá-lo, e agradecê-lo, e ser grato a tudo isso que está acontecendo na tua vida.
O maior perigo de você só enxergar a prosperidade é exatamente isso, né? Às vezes você está tão focado na prosperidade que você esquece de quem realmente te curou. Você esquece do milagre, daquilo que aconteceu para que você chegasse no resultado. E o problema maior é a gente se acostumar com as bênçãos. É você não enxergar que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, que Jesus está olhando para todo o passo, para todo o caminho que a gente está percorrendo. E a prosperidade, às vezes, ela cega, ela muda as lentes que a gente enxerga o mundo. E parece que quanto mais a gente conquista, mais a gente é capaz, né? A nossa capacidade aumenta. E não é nada disso. O que mais precisa prevalecer é a nossa dependência de Cristo. Acostumar com as bênçãos leva a gente para uma vida de ingratidão, e às vezes a ingratidão ela cega tanto a gente que a gente não consegue nem enxergar as maravilhas que acontecem nas pequenas coisas. Né? Você está tão focado em resultado que você não vê os primeiros passos do seu filho, você não vê a formatura do seu filho, porque você está trabalhando, está viajando, está fazendo as coisas. Às vezes é algo que você pede para Deus colocar na tua vida e que não é a vontade de Deus, mas Deus permite que você tenha aquilo. E às vezes você quer um faturamento de milhões e Deus não quer isso para a tua vida, mas Ele permite que você tenha. E aí essa empresa com faturamento de milhões toma a tua vida, toma a tua parte de pai, ela toma a tua parte de esposo, toma parte daquilo que você precisa ser, o sacerdote do teu lar. E às vezes você está vendendo tudo isso em troca de prosperidade, em troca de faturamento da tua empresa, em troca de um carro novo. E às vezes não é isso que a tua família quer. A tua família quer a tua presença. E é exatamente isso que Deus quer da gente. Deus não quer que você viva em busca de prosperidade em prosperidade. Ele quer que você busque a presença dEle. Jesus quer que você busque a presença dEle. E aí todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quanto mais presença de Deus você tiver, menos você vai ter dependência de mundo. Dependência de que as coisas aconteçam na tua vida. A prosperidade ela vem da presença de Deus, ela vem de você agradecer as bênçãos que você tem recebido, nada além disso. A perspectiva é que a gratidão mude a sua maneira de enxergar o mundo, mude a sua maneira de viver, não na dependência de resultados, mas agradecido pelas bênçãos que você tem recebido dia após dia. Uma pessoa que ela é grata, ela trabalha diferente, ela lidera diferente, ela vai educar os filhos de uma maneira diferente, ela vai tratar o teu cônjuge de maneira diferente. As pessoas que são gratas por tudo aquilo que Deus permite na sua vida, ela tem uma luz diferente. Não é? Quando você reconhece as pessoas, fala, não, essa pessoa é diferente, essa família é diferente. As conquistas que ela tem vêm através de coisas diferentes, a perspectiva é diferente, você transborda na vida das pessoas e isso realmente é prosperidade. A prosperidade no reino de Deus ela é medida de acordo com o transbordo que você faz. Ser grato é você dividir teu conhecimento, dividir o teu tempo, isso é gratidão. Deus não quer o seu dinheiro, mas Ele quer que você entenda o nível de gratidão que você precisa ter. Essa entrega, essa parte que Deus quer de você, essa gratidão é através de tempo, é através de você começar a ensinar pessoas, começar a deixar um legado, né? Porque se sua vida terminar agora, o que você tem para deixar?
né? Esse transbordo ele precisa ocorrer. A perspectiva de vida precisa mudar. Como você enfrenta as dificuldades precisa mudar. Não é? Como você administra seus recursos precisa mudar. Tudo isso é gratidão a Deus. A maneira que você faz a mordomia dos seus recursos, ou como você enfrenta as dificuldades, ou como você educa seus filhos, isso é gratidão a Deus. Por tudo aquilo que permite você ter. A gratidão, ela impede que o seu orgulho cresça. Quando você é grato por Deus e pelas pessoas, quando você é grato por aqueles que trabalham com você, quando você é grato pelos professores que estão ali alfabetizando os seus filhos, quando você é grato por isso, a consistência de futuro que você tem vai mudar. A sua perspectiva de futuro vai mudar, porque as pessoas reconhecem que você é grato. E aí, esse nível muda de acordo com quanto mais você é grato, mais você vai ter acesso às pessoas. Porque as pessoas entendem que tudo que ela fizer para você, você vai ser grato. Né? Quantas vezes a gente já fez algo para alguém, esperando pelo menos um obrigado, valeu, obrigado pela força, e isso nunca veio. Então, da maneira como que você espera, você também tem que fazer. Então, seja grato pelas pessoas, seja grato por aquelas pessoas que te ensinaram a estar onde você está hoje. Né? Quantas vezes você mandou uma mensagem para ela? Quantas vezes você agradeceu a Deus pela vida dessa pessoa? Precisa mudar essa perspectiva, precisa mudar a maneira como você enxerga as coisas que acontecem. E a gratidão, ela também impede que a escassez produza um desespero na tua mente. Quando você é grato, essa escassez não te atinge de maneira direta. Né? Quando você é grato, você está preparado por aquilo que você tem e por aquilo que você não tem. Esse é o nível de gratidão. Né? Você precisa entender que a gratidão impede que a sua esperança seja destruída. Né? A gratidão, ela vai impedir que a sua esperança seja destruída, porque a perspectiva é melhor a cada momento. A sua perspectiva vai mudar a cada momento. E a gratidão, ela nos lembra que Deus continua sendo bom, mesmo quando ainda a gente não entende os caminhos que Ele está mostrando. Né? E a perspectiva para isso é de uma mudança, é de uma melhora. Mesmo passando pelo deserto, a gente está sendo preparado para uma melhor parte. E ser grato por isso te posiciona de uma maneira em que Deus te olha e sabe que você é capaz de ter prosperidade sem ter orgulho. É pelo nível de gratidão que Deus olha isso, certo? Então, qual que é a conclusão dessa jornada que a gente está aqui dos 12 princípios, né? Como que a gente chega aqui no último princípio dessa jornada? E às vezes a gente pensa assim, cada princípio ele tem o seu valor próprio. E eu vou falar para você, nenhum desses princípios consegue trabalhar sozinho. Todo princípio, ele exige que entre outro princípio junto para que faça sentido, né? Então, começando pelo primeiro princípio que a gente estudou, o princípio ordem, né? O princípio ordem, ele prepara o terreno, ele organiza tudo para que você possa plantar, para que você possa escolher a semente e plantar nesse terreno que já está em ordem, certo? A honra, ela te abre portas, porque as pessoas que você honra, elas abrirão portas para você. A verdade e a mordomia, como que elas têm sido fonte para a sua prosperidade, né? A verdade confronta todas as nossas mentiras, tudo aquilo que a gente tem de ruim em nós, né? Tudo aquilo que precisa mudar, tudo aquilo que precisa ser refeito, tudo aquilo que precisa passar por um filtro para que melhore, né? E a mordomia nos ensina a administrar todos os recursos, tudo aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, tudo aquilo que Deus tem nos dado acesso,
Isso a mordomia cuida. A paz que organiza a nossa ansiedade, aquela nossa vontade de prosperidade. E aí a gente entende que a paz, ela acalma o coração, que a paz nos dá tempo de planejamento, tempo de contemplar as coisas, né? A justiça que alinha nossas decisões são baseadas em justiça, a justiça de Deus, a justiça com as pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos mais próximos, com os nossos trabalhadores, com aqueles que têm colaborado para a nossa vida, né? A mansidão que colocou a nossa força sobre controle e a nossa fé capaz de colocar o nosso pé em algo que a gente não enxerga ainda, mas que Deus tem preparado o caminho. A nossa fé, a nossa dependência daquilo que a gente não vê, mas já agradece porque aquilo na nossa mente já acontece. A semeadura que revela que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, mas que tudo tem um prazo determinado, que cada semente plantada leva um ciclo para crescer e para gerar frutos. A gente precisa respeitar isso. E a servidão que mudou como a gente lidera e como a gente cuida das coisas, né? A servidão que nos coloca dispostos a ajudar as pessoas, a fazer com que as pessoas se aproximem de Deus através do nosso serviço. Não é? A generosidade que abriu nossas mãos, aquilo que realmente a gente consegue compartilhar, aquilo que realmente a gente transborda na vida das pessoas. E pensando nisso, né, a gente entra no princípio gratidão, que o princípio gratidão é aquilo que abre os nossos olhos para as bênçãos que vêm de Deus. Cada vez que a gente é agradecido, a gente consegue enxergar as coisas que realmente têm acontecido na nossa vida, através da nossa fé, através do nosso Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, através de tudo aquilo que Ele tem cuidado no nosso caminho. Ele é nuvem que nos tampa o sol de dia e é coluna de fogo que nos ilumina o caminho durante a noite. É o maná de todos os dias, não é? E mesmo quando a gente não percebe, Ele cuida. Mesmo quando a gente não está atento às bênçãos, Ele está cuidando da gente. Ele está sempre ali cuidando do nosso coração. A Bíblia diz que Deus está ao nosso redor como muralha de fogo. Então precisa entender que essa proteção, ela depende de que você seja grato por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E que Ele é o principal recurso para tudo aquilo que a gente almeja. Então tudo aquilo que a gente precisa ter, a gente pede para Deus, né? E tudo na medida do nosso propósito. E agora, o que você tem feito, né, de contemplação? Eu peço para que você olhe todo o seu dia, tudo aquilo que você tem feito, até onde você tem chegado a esse momento, quanto de Deus tem na tua vida, quanto de bênçãos você consegue enxergar na tua vida, quantas vezes Deus te colocou num caminho melhor. Essa contemplação, ela precisa ter uma atitude maior que agradecer. A gente precisa agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e por tudo aquilo que Ele tem transformado em nós. Tudo aquilo que Ele tem lapidado no nosso ser para viver esse momento, né? Talvez Ele esteja convidando você para olhar tudo aquilo que Ele tem feito, sua família, a sua história, a sua própria trajetória, a sua saúde, como Ele tem cuidado, as portas que Ele abriu para você chegar onde você chegou, ou mesmo as portas que Ele fechou, para que talvez você não entrasse por aquele caminho e fosse por um caminho melhor. Às vezes Deus fecha as portas não é para nos privar, mas sim para nos proteger.
precisa ser grato pelas pessoas que Deus colocou do nosso lado, para aquelas que ombrearam a nossa batalha, aquelas que estão lado a lado com a gente. Precisa ser grato, precisa honrar essas pessoas. Cada lição aprendida durante esse processo de conhecimento dos 12 princípios, quantas lições a gente aprendeu, quantas lições que você aprendeu nas suas perdas, né? Aquilo que você perdeu, a empresa que você faliu, aquele cargo que você não conquistou. Tire lições disso. Isso tem a ver com lapidação, isso tem a ver com a forja do seu caráter. E seja grato por aqueles livramentos que você nem enxergou. Às vezes acordar atrasado um momento, às vezes sair de um caminho, errar um caminho, é livramento de Deus e você nem chegou a conhecer, a entender esse nível de bênção na tua vida. Agradecer a presença do Espírito Santo que tem trazido tanto a sabedoria, a flor da pele nossa, porque sem sabedoria eu acho que a gente não chegaria onde estava aqui. Sem sabedoria você não ia procurar esse vídeo. Sem sabedoria eu não ia fazer esse vídeo. Então a presença do Espírito Santo vem trazendo tudo que a gente tem de conhecimento e transformado isso em sabedoria. É o Espírito Santo que liga os pontos que são comuns para nós, para que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer. Todo esse conhecimento lapidado e transformado em sabedoria, a conexão, as sinapses, ela vem do Espírito Santo de Deus. E principalmente a nossa salvação em Cristo Jesus, porque Ele veio, sofreu pelos nossos pecados e levou todos eles para o madeiro, todos eles para a cruz. E nós, a razão dele ter sofrido essa violência contra ele é condição para que a gente não seja consumido. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas precisam enxergar Jesus na cruz. O porquê ele foi lá, o porquê que ele ressuscitou e hoje está à destra de Deus, cuidando da gente de lá de cima. Quando a gente passa a enxergar a vida dessa maneira, o que Deus tem feito por nós, aí a gente percebe que a gratidão, ela não é uma resposta por aquilo que Deus faz. A gratidão, ela é uma resposta por aquilo que Deus é na nossa vida, e não por o que Ele faz. E pensando nessa questão, a gente tem caminhado juntos aí durante esses primeiros 12 vídeos. Se você assistiu todos, talvez você tenha percebido que nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre liderança, nunca foi sobre conquistas, nunca foi sobre empresas. Todo esse conteúdo, toda essa trajetória, ela tem a ver com uma transformação que você precisa ter de dentro para fora. É algo que você precisa entender que a tua vida depende dessa mudança de dentro para fora. Então Deus precisa agir no teu interior para que isso faça sentido para o seu exterior. Então a mudança ela precisa acontecer e ela precisa ser de dentro para fora. A sua identidade é transformada pela presença de Deus. Quem você é transformado pela presença de Deus. O teu caminho, a tua trajetória, ela é transformada pela presença de Deus. E os princípios milenares, eles não existem para você ser um profissional melhor ou para você ser um pai ou um líder mais eficiente. Os princípios milenares, eles te levam à forja, eles transformam homens e mulheres em pessoas preparadas para aquilo que Deus tem projetado para a vida. Então, para aquele teu propósito, para aquela pessoa que procura tanto um propósito, primeiro você precisa passar pela forja, primeiro você precisa saber quem você é, você precisa de identidade, você precisa de princípios, e princípios levam você ao centro da vontade de Deus. Você tendo princípios, Ele te coloca numa posição de receber bênçãos de Deus.
Essa jornada, ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Na verdade, a gente precisa entender o quanto o princípio vai diferenciar você das outras pessoas, o quanto isso vai te tornar cada vez mais raro, cada vez mais sal da terra. E foi exatamente isso que eu pensei quando a gente montou a mentoria sobre princípios. É transformar as pessoas naquilo que Deus quer para elas. E a mentoria Princípios, ela não vai te ensinar. Ela vai simplesmente relembrar princípios que já foram passados para você em algum momento da tua vida. Então isso é você ter a capacidade de entender que tudo aquilo que você vivenciou até aqui, até esse momento, te transformou em quem você é e que a partir disso você precisa relembrar dos seus princípios para que você não esqueça quem realmente é em você. Que a tua dependência é em Deus e que isso vai transformar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você tenha propriedade ou tenha simplesmente Deus tenha permitido que você tenha a posse aqui na terra. E transformar tudo isso em um reino de Deus adiantado aqui na terra, para que você viva melhor aqui na terra antes que a vitória, antes que o céu venha, antes que Jesus volte, antes que a gente viva o eterno. Então precisa viver melhor aqui na terra antes que Jesus volte. E nada mais fácil, vou dizer assim, de passar esses tempos é viver através de princípios, é viver no centro da vontade de Deus, é transformar o reino aqui na terra, esperando o reino eterno chegar. Foi por isso que ao longo dessa série, você percebe que Deus fala ao teu coração e Deus quer convidá-lo a vivenciar algo que Ele tem para a tua vida, né? Essa série termina, mas realmente fica um desejo no meu coração de que você entenda o que foi falado e busque, não só através da nossa mentoria, mas através da palavra de Deus para a tua vida, uma melhora nos seus processos, uma melhora na tua vida, uma melhora nos seus propósitos, e que isso realmente transforme a tua vida, né? Que isso venha a moldar, que isso venha a lapidar o teu caráter, que esses princípios transformem você em uma pessoa mais agradável, numa pessoa realmente posicionada no centro da vontade de Deus. E que esses princípios realmente transformam vidas. E que esses princípios têm feito diferença na minha vida e têm feito diferença na vida daqueles que estão comigo nas mentorias, que estão comigo aí nos grupos de WhatsApp, em tudo aquilo que a gente tem feito aí, nos vídeos do YouTube, inclusive, e que isso tem feito sentido para muita gente. E eu acredito que possa fazer muito sentido na tua vida também, né? Eles transformam quando são praticados. Os princípios, eles transformam as pessoas, eles nos aproximam de Deus. E que isso tudo precisa ser compartilhado, precisa ser vivenciado todos os dias. E eu sou muito grato a Deus por ter esse privilégio de estar aqui falando das coisas de Deus. E eu quero deixar essa pergunta para você. Quando a sua vida terminar, as pessoas se lembrarão apenas do que você conquistou ou do caráter que você construiu, do seu legado? Que Deus nos ajude a viver de uma maneira em que a nossa maior herança não seja aquilo que deixamos para as pessoas, mas aquilo que a gente deixa nas pessoas e dentro delas. E eu quero convidar você a participar disso, fazer a sua história baseada em princípios. Meu nome é Marcelo Tanaka, agradeço a sua paciência e a sua consciência de estar aqui e desejo a vocês
toda a prosperidade que Deus tem para a tua vida. Faça uma excelente semana, faça um excelente ano e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.